A gente conversa agora com o advogado e coordenador do grupo Prerrogativas, o Marco Aurélio Carvalho. Oi, Marco Aurélio, boa tarde, seja muito bem-vindo ao N2. Boa tarde, é um prazer, uma alegria enorme estar aqui ao lado de vocês mais uma vez e muito obrigado pelo convite. Vamos lá, Marco Aurélio. Boa noite, querido. Obrigada, viu, por estar aqui conosco. Olha... Boa noite, querido Chico. O ministro André Mendonça, ele abriu um inquérito, para investigar o vazamento de mensagens que Daniel Vorcaro trocou com políticos e o ministro Alexandre de Moraes. O que acontece agora? O que acontece a partir daqui? Olha, eu espero que os responsáveis sejam identificados, Veja, é importante dizer que as apurações, elas são sempre muito oportunas e muitíssimo bem-vindas, mas dentro das regras do jogo, dentro do Estado de Direito. Nós não podemos querer que alguém esteja acima da lei, nem tampouco que esteja abaixo dela. Eu estou longe de ter qualquer simpatia em relação, enfim, a esse banqueiro, Pelo contrário, tenho até uma impressão bastante negativa, mas o fato, o direito que assiste Chico tem que assistir a Francisco, Então, ele não pode estar acima da lei, evidentemente, nós não podemos permitir que isso ocorra, mas abaixo dela também não, Então, acho que é fundamental que esses vazamentos sejam devidos, Infelizmente, não são vazamentos isolados, eles nos remetem ao que houve de pior na história do sistema de justiça brasileiro, É claro que a Lava Jato não tem paralelo com absolutamente nada, Nunca houve, acho que na história de nenhum país, de nenhuma democracia moderna, algo tão grave como o que aconteceu ali, com um juiz conduzindo as investigações de forma criminosa e escandalosamente parcial, com o apoio, enfim, do Ministério Público, dos Meninos Dourados de Curitiba, um juiz que primeiro, enfim, atirava a flecha e depois pintava o alvo, um processo que começou pelo fim, pela acusação, e aí ele foi tentando construir a legitimidade das condenações, enfim, nada nunca pode ser comparado à Lava Jato pela gravidade da Lava Jato, mas há paralelos. Esses vazamentos seletivos são rigorosamente criminosos, E acho que isso, evidentemente, não faz bem ao Estado de Direito, de qualquer que seja o país, muito menos no nosso, que é um país que tem dimensões continentais, uma das maiores democracias do mundo. Então, eu vejo com preocupação esses vazamentos, que isso dificulta, inclusive, uma avaliação mais isenta, do bojo do próprio inquérito, porque acaba, de alguma forma, incensando diversas hordas que acabam se voltando contra o Supremo por motivos variados, Boa noite, Marco Aurélio. Aqui é Adriana Ferreira Silva falando. A gente estava falando sobre ética, Eu acho que queria te ouvir sobre duas coisas. Primeiro, a ética do STF. A gente viu esse vazamento de mensagens pela jornalista Malu Gaspar, que teria uma troca de mensagens entre o ministro Alexandre de Moraes e o Daniel Vorcaro no dia da prisão, mas também eu queria falar sobre a questão ética dos advogados, porque existe ali na investigação, no relatório do André Mendonça, um trecho que mostra que o Vorcaro, de alguma maneira, havia hackeado, ele sabia o dia em que iria ser preso e um dia antes os advogados entraram com um pedido para que ele não fosse preso. Então também existe uma questão ética com relação a isso, porque para disfarçar ele teria feito um pagamento para jornalistas, soltar uma nota ali e aparentemente seria por meio dessas notas que que os advogados iam se basear, mas na verdade não. Eles tinham feito uma invasão, tinha ali uma senha, um hacker que hackeou a justiça e conseguiu, a data que ele ia ser preso. Então queria te ouvir sobre essas duas questões, tanto a ética da advocacia quanto a ética do Supremo Tribunal Federal. Boa noite, Adriana, um privilégio te ouvir, estar aqui ao seu lado também. Bom, veja, a ética do Supremo, na minha avaliação, eu vi o Chico, acompanho sempre com muita alegria, tenho muita admiração por ele e acompanho, enfim, esse espaço, é um espaço bastante instigante, muito inteligente, de um jornalismo que eu admiro demais. Então, estou sempre acompanhando. Mas veja, para mim, essa questão ética do Supremo não se resolve com código, Bastava, alguém já disse, e eu estou me apropriando indebitamente da frase, que os ministros, na verdade, pagassem os vinhos que tomam, Na verdade, acho que isso carrega um simbolismo enorme, Basta para todo e qualquer problema, enfim, do Supremo, que os ministros pagassem pelo vinho que tomam, Eu acho que isso tem diversos significados, Em relação à ética dos advogados, o que eu queria dizer para você? Eu não tenho notícias de que os advogados obtiveram de forma ilegal essa informação, mas chegando a eles, eu acho que eles têm o dever inclusive constitucional, de defender o cliente da forma que julgarem mais conveniente e oportuna. Então, entrar com um pedido para evitar medidas cautelares, eu não acho que isso, a rigor, seja um problema. O problema da advocacia, a gente não pode, enfim, se esconder,
muito ao contrário, acho que nós temos que enfrentar, é que a advocacia alimenta os problemas éticos pelos quais o Supremo e o sistema de justiça, de um modo geral, estão passando. Né? Há advogados e advogados. Isso, enfim, não é uma coisa própria da advocacia, é de toda e qualquer profissão, porque nós estamos falando de seres humanos. Né? Então, infelizmente, há advogados que atravessam o trabalho de outros colegas, que vendem facilidade, criando dificuldades, ou vendendo acessos, e acabam colaborando, né? Evidentemente, para esse estado geral de coisas que não é exatamente confortável para ninguém. Né? Isso compromete a rigidez das nossas instituições, a credibilidade. O sistema de justiça vende credibilidade, vive dessa credibilidade que ele vende. Então é importante que essa fé pública não seja questionada por qualquer que seja o motivo. E muitos advogados acabam colaborando para corromper, enfim, as instituições, vendendo acessos, facilidades e coisas do gênero. Seja porque são parentes de quem quer que seja a autoridade, ou seja porque tem acesso a parente ou à própria autoridade, um acesso que não seja republicano, evidente. O acesso republicano é saudável e bem-vindo e é natural, né? Que os advogados tenham, e os advogados que mais trabalham nessas cortes acabam tendo bons acessos exatamente por estarem ali no dia a dia. Né? Digamos, alhos e bugalhos, né? Mas é o fato que muitos advogados acabam colaborando para isso. Os empresários também. Aqui entre nós, Chico, eu vou enfrentar uma questão, e eu tenho uma advocacia empresarial, são quase 100 advogados, 25 anos, então, vez ou outra, nós somos atravessados por alguns colegas, e com o aval e até a pedido, né, dos próprios empresários que tomam determinados e específicos serviços, né? Então, quem alimenta, digamos, entre aspas, essa roda, tem uma responsabilidade compartilhada, né? As próprias autoridades, os seus parentes, os advogados que as acessam de uma forma, digamos, questionável, e os empresários, né? Os particulares, quaisquer que sejam esses, que alimentam isso, enfim, tomando esses serviços, contratando esses serviços, né? Mas em pouquíssimas linhas, né? Não quero fugir de nenhuma pergunta. Acho que a questão ética do Supremo se resolve com essa simbologia. Cada ministro possa pagar o vinho que toma, né? Ponto. É uma coisa que me parece bastante óbvia, né? E em relação aos advogados, infelizmente, eu acho que a ordem tem que tomar algumas providências e não pode ter uma visão meramente corporativista, né? Nesse caso específico, eu não sei se os advogados receberam alguma informação privilegiada por conta de algum acesso irregular que eles próprios tiveram. Não me parece que seja o caso. Eu até conheço, os advogados são pessoas muito sérias e muito competentes, né? Acho que eles receberam uma informação ou até se anteciparam a ela, né? Tentando evitar cautelares que, na visão deles, eram desnecessárias, né? Boa, doutor Marco Aurélio. Gostei do teorema aí do vinho, né? Em vino veritas, né? No vinho está a verdade. Eu acho que isso resolve muita coisa. Mas eu queria te perguntar o seguinte, diante desse método que cheira um pouco a lavajatismo, de vazamento, o ministro Alexandre de Moraes não deveria vir a público inclusive dizer isso, ele falou hoje que era uma ilação, tentar dar uma resposta imediata a essa ilação, segundo ele? Eu acredito que esse talvez seja o melhor caminho, e acredito que o ministro está amadurecendo a respeito do melhor momento para oferecer esses esclarecimentos, né? Então, acho que se for defensável o contrato da esposa dele, que ela venha a público, talvez ela, para fazer essa defesa, né? Não vou eu questionar honorários, né, que um colega recebe, mas eu acho que está no momento de prestar esses esclarecimentos, sim, exatamente porque, Chico, o sistema de justiça, como eu disse agora há pouco, né, ele vive da credibilidade que ele vende. Né? A fé pública, na verdade, ela é traduzida como algo que tem algum tipo de credibilidade. Né? E quando a gente coloca isso em xeque, a gente compromete as instituições, a rigidez das instituições, o Estado de Direito e a própria democracia. Um dos pilares fundantes de toda e qualquer democracia é a independência do seu sistema de justiça. Então, se isso, de alguma forma, por interesses econômicos, financeiros, ou quaisquer que sejam os outros interesses não republicanos, né, for colocado em jogo, isso acaba, de alguma forma, corroendo a própria democracia. Muito grave o que nós estamos vivendo. Essa crise entre as instituições, cá entre nós, ela revela uma postura que eu acho que precisa ser aqui reconhecida, louvada e aplaudida, que é a postura republicana do presidente Lula. O presidente Lula devolveu as instituições do Estado para o Estado brasileiro, instituições que tinham sido capturadas por interesses políticos e eleitorais. O presidente Lula, parece ser a única liderança, digamos, que é a maior de idade nessa sala, né? Porque, vez ou outra, o Supremo abocanha competências que foram constitucionalmente atribuídas ao Parlamento. Vez ou outra, o Parlamento quer abocanhar competências que foram constitucionalmente atribuídas ao Executivo. O caso das emendas é um exemplo, né? Execução orçamentária, na proporção, enfim, que ela se dá,
Isso é uma vergonha, né? Na verdade, hoje o Legislativo está governando junto. Para além disso, querer impor um ministro para o Supremo, como na verdade já quis um ou outro senador, também é uma ousadia enorme, né? E o presidente, ao contrário, ele tem atuado para manter a independência e harmonia na relação entre os poderes. Tem mostrado muita maturidade, espírito público, o que não é, evidentemente, para mim, nenhuma surpresa, né? Mas parece ser o único adulto nessa sala. Marco Aurélio de Carvalho, muito obrigada, viu, por participar conosco nessa sexta-feira aqui no ICL. Um bom final de semana. Vamos continuar de olho nessa história. Muito obrigado para vocês também. Uma honra e uma alegria. Obrigado, hein? Boa noite. Boa noite.